Dando continuidade àquele vídeo sobre formação de palavras, né? Eu vou agora falar ainda sobre o processo de formação de palavras por derivação. No outro vídeo eu falei sobre o processo de formação de palavras por derivação prefixal, derivação sufixal e derivação parasintética. Agora eu vou falar a respeito da derivação regressiva e da derivação imprópria, tá? Lá na derivação regressiva, o próprio nome já diz. O que é algo regressivo? Algo que regride, diminui, né? Vocês viram que quando a gente vai formar palavras, o que aconteceu lá no prefixal, sufixal e parasintética? Houve um acréscimo de elementos e palavras, sufixos e prefixos, certo? Lá na derivação regressiva não vai haver acréscimo, é bem ao contrário, vai haver uma redução, um corte. Então nós vamos pegar verbos, cortar aquele Rzinho, suprimir aquele Rzinho do final e criarmos substantivos, né? Vou olhar aqui alguns exemplos para vocês compreenderem. Olha só, temos o exemplo do verbo abalar. Eu corto, eu suprimo o R dele, fica abalo. Criei um substantivo. Outro exemplo, agitar. Eu corto, eu suprimo o R dele, eu vou criar um substantivo agito. O verbo ajudar. Eu suprimo o R, fica ajuda. Alcançar. Suprimo o R, fica alcance. Amassar. Suprimo o R, fica amasso. Então, e esse é o processo de formação por regressão. Repito, diferentemente dos outros processos de formação, que a palavra primitiva recebe novos elementos, um prefixo e um sufixo, esse processo regressivo não há um acréscimo, há uma perda, há uma supressão. No caso dos verbos, né? Perderem o R no final e se transformarem em substantivos, certinho? Já no caso, o processo de formação derivação imprópria, o próprio nome já diz. O que acontece? A palavra, ela não vai perder nada, ela continua sendo a mesma coisa. Ela não vai ser agregada a ela nada e nem retirado nada dela. O que acontece então, Daniela, no processo de derivação imprópria? O que acontece é que essa palavra que pertence a uma classe gramatical, ela vai sair dessa classe gramatical a qual ela pertence e vai ganhar um novo sentido, vai ganhar uma nova classe gramatical. Por exemplo, deixa eu olhar alguns exemplos aqui para vocês. Eu pego uma palavra, por exemplo, a palavra saber. A palavra saber é um verbo, certo? Mas a partir do momento que eu pego essa palavra e coloco em um outro determinado contexto, ela vai deixar de ter essa classe gramatical, que vai deixar de pertencer à classe gramatical dos verbos e vai começar a pertencer à classe gramatical dos substantivos. Geralmente, essas palavras vêm acompanhadas de um artigo. Olha só o exemplo. O saber não ocupa lugar. Então, a palavra é saber, era verbo, mas dentro desse contexto acompanhado do artigo o, ela deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Então, fica o saber não ocupa lugar. Vou dar outro exemplo aqui do que eu encontrei aqui. Você já reparou no falar daquele senhor? Falar também é verbo, mas a maneira como foi colocada, né, juntamente com a junção do o, no caso a preposição no, né? Você já reparou no falar daquele senhor? A palavra falar deixou de ser um verbo e se transformou em um substantivo. Vou falar agora no caso de adjetivos que se convertem em substantivos. Olha só outro exemplo. A palavra bom ou bons no plural é uma característica, é um adjetivo, mas eu vou fazer ela se transformar em um substantivo. Então eu vou fazer o seguinte: os bons serão bem-vindos. Bons, acabei de dizer, era um adjetivo, mas aí agora ela ganhou, ela deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo, porque ela está acompanhada do artigo o. Então os bons serão bem-vindos. Outro exemplo.
Estou contemplando o azul do céu. Azul também é uma característica, né? É uma cor, então um adjetivo. Mas a partir do momento que ele estava sendo acompanhado do artigo o, ele deixou de ser uma característica e passou a ser um substantivo. E isso não só acontece com os verbos se transformando em substantivos, nem somente os adjetivos se transformando em substantivos, mas acontece também dos advérbios se transformarem em substantivos. Olha um exemplo para vocês verem. Estou esperando o sim da direção. Sim é o quê? É um advérbio de afirmação, né? E aí ele acabou se transformando em um substantivo, ele está acompanhado do artigo o. Então, estou esperando o sim da direção. E também pode acontecer dos substantivos que se convertem em adjetivos. Meu filho sempre foi um menino prodígio, né? Então, aí no caso, um substantivo que acabou sendo virando uma característica de quem? Do meu filho, né? O menino prodígio. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Eu retorno depois com um outro vídeo falando agora do processo de formação por composição. Tchauzinho!